Continuaremos ouvindo o profeta Isaías esta manhã. Deus confrontador, Deus resgatador. Um tema que é adequado a esse grande livro do profeta Isaías, no Velho Testamento, o profeta que falou, profetizou, que Deus usou cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo. E muito ele falou da história da salvação, que culminaria em Jesus Cristo. Vamos continuar nesta manhã, então, ouvindo o profeta Isaías e sendo abençoados. Hoje no capítulo 55, Isaías 55, do verso 6 ao verso 9, está o nosso foco nesta manhã. Isaías 55, 6 a 9. Nesse texto que vamos ler hoje, é que está o verso que temos destacado enquanto caminhamos deste livro, um verso que resume bem o foco do livro, Isaías 55, 6. Vamos dizer juntos este verso: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Então, nosso foco é Isaías 55, mas o contexto do texto que vamos ler é mais amplo, claro. Vamos tentar entender um pouco esse contexto, retornando, deixe-me ler no capítulo 52. E Deus aqui na voz do profeta apresenta o servo mais uma vez. Esta figura que aparece diversas vezes no livro de Isaías. Em 52, 13, Deus falando através do profeta diz: vejam o meu servo, agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Então este servo do Senhor no qual ele fala que no futuro seria então glorioso, ou é glorioso, exaltado. Mas no verso 14, no capítulo 52, ele continua, e há um contraste agora em relação a esse servo. Primeiro exaltado, agora no verso 14, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem. E pulando mais à frente, no capítulo 53, todo que fala sobre este servo sofredor, no verso 10 vai dizer: este servo que é glorioso, mas que vem para este sofrimento, diz o verso 10 do capítulo 53, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor o tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. E continua: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Este é o servo que se dá no lugar dos outros, em morte e sofrimento. E nós vamos então para o capítulo 55, vamos focar a partir do verso 6, mas veja o que vem antes, o verso 1. Deus ainda falando através do profeta diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. E agora então vamos ao nosso texto a partir do verso 6. Deus continua falando através do profeta Isaías, falando àquele povo naqueles dias e falando a você nesta manhã e a esta igreja. Que a palavra do Senhor encontre a porta do seu coração aberta e a sua mente disposta para recebê-lo. Que o Senhor abençoe cada um aqui, toda esta igreja. Ouçamos a palavra.
Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Deus falando, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que seus pensamentos. Verso 6 diz, busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele, enquanto está perto. E o 7 continua que o ímpio abandone o seu caminho. E mais, diz, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, pois Deus dá de bom grado o seu perdão. Esta é a palavra do Senhor. Ao ver esse texto, vem à nossa mente e faz-nos recordar a história do caipira que foi pela primeira vez visitar São Paulo, e andando pelas ruas lá, numa rua um pouco mais deserta, de repente para uma moto, é um assaltante que aponta a arma, quase encostando nele, e diz, passe a carteira e o celular é um assalto. E o caipira fica olhando para ele, e olhando, e o assaltante já um tanto nervoso, ameaça novamente, você quer morrer? Passe a carteira e o celular. E o caipira respondeu, calma, estou pensando. Nós somos muito parecidos com esse sujeito em relação a algo que é de máxima importância, da maior importância que possamos pensar em nossas vidas. Calma, estou pensando, depois eu vou ver. Mas é interessante como a atitude muda quando a situação é outra. Ainda esta semana conversei com uma pessoa que vai passar por uma cirurgia. E ela me contou que na guia que o médico emitiu para o plano de saúde, lá estava então toda a descrição, o que era pedido, o que ia ser realizado, o procedimento, e o médico escreveu urgente. E deixe-me dizer que essa pessoa, como qualquer um de nós aqui, não disse, calma, eu estou pensando. Por quê? Por quê? Porque nós entendemos a importância do assunto, do que está na mesa, do que está diante de nós. E lamentavelmente não temos esta urgência. É comum o coração humano não ter a mesma urgência com aquilo que é mais importante do que a cirurgia mais desafiadora em nossas vidas. O que é isto? Podemos resumir com uma frase apenas desse texto todo que nós lemos. O verso 7, no verso 7 está a frase, volte-se para o Senhor. Você ouviu? Você ouviu? Volte-se para o Senhor. Como é que chega isto para você? Há alguma urgência nisto? É de uma importância suma, de primeira grandeza, ao ponto de mexer com você, suas atitudes, pensamentos, suas reações, ou não? Volte-se para o Senhor. Israel, lá no passado, já disse, por volta de 700 anos de Cristo, ouve esta mensagem. Mas a mensagem que Isaías, o profeta Isaías, dava para o povo de Israel mais à frente, mais de um século depois dos dias dele. A mensagem para o povo de Israel numa situação muito difícil,
quando já tinha sido Israel dominado pelo império da Babilônia, e a maior parte deles então levados cativos, exilados forçosamente pela Babilônia para a terra da Babilônia, distante da terra de Israel. Mas como Deus falou, depois desse tempo de correção, porque isto aconteceu com Israel, porque Israel andou por décadas longe do Senhor, abandonando a Deus, e abraçando práticas e costumes totalmente estranhos ao Senhor, foram levados cativos e derrotados, uma correção do Senhor, mas agora a graça de Deus se volta para Israel. São levados cativos por volta de 586 a.C., e agora esse texto de Isaías se aplica a eles por volta de 538, quando é permitido a eles, na mudança política do mundo ali, geopolítica, é permitido a eles o retorno a Israel e a reconstrução da terra, Jerusalém, inclusive do templo do Senhor em Jerusalém. Aí está Israel preparado para voltar, certamente muitos deles arrependidos e transformados da história de fracasso e pecado deles, certamente agora numa comunhão pura e real com Deus, e voltando-se para o Senhor. Mas também a mensagem de Isaías, não somente para esses de coração contrito, mas para muitos que lá estavam na Babilônia, mas tinham abraçado o jeito da Babilônia, abraçado o paganismo da Babilônia, os deuses babilônicos, e não tinham interesse na volta à terra. A volta à terra, o que era esta volta à terra? Era a restauração espiritual deles. Sim, voltar à terra deles era uma restauração territorial, política, como uma nação. Mas é evidente pela mensagem de Isaías que a primeira questão não era que eles voltariam a ter uma ordem própria política social, mas que nessa nova ordem política social eles estivessem realmente como ela deveria ser, restaurados diante de Deus, voltados para a presença do Senhor e para servi-los, retomando a história de salvação, porque Deus levantou Israel para revelar à humanidade o seu amor e misericórdia, e trazer de Israel Jesus Cristo, o servo, para a salvação de toda a humanidade que se arrependesse. Então, a questão é, primeiramente, a restauração espiritual, isto é, a vida deles com Deus, o seu Deus, realmente vivendo para Deus. Que oportunidade esta, que eles tiveram de ouvir esta mensagem, esta chamada. Volte-se para o Senhor. Deus vai agir agora em graça e misericórdia. É um novo tempo e a história da salvação, a história de vocês com Deus é retomado pela graça dele. Ele oferece essa oportunidade, ele os leva de volta, ele mexe os poderes políticos que permitem assim então uma mudança na sua situação, e para que vocês possam não somente voltar à sua terra, mas voltarem-se para mim. Que chamado, que oportunidade que eles ouvem, uma oportunidade única para eles. Oportunidade única para eles na sua história. Nós, quando ouvimos nesta manhã, volte-se para o Senhor. Você que ouve isso, não trate como algo corriqueiro. Que nesta manhã você possa ouvir isso como deve ouvir. Algo que chama você para uma decisão urgente. Uma decisão, sim, mas uma decisão urgente, urgentíssima. Volte-se para o Senhor e veja aqui os imperativos, os verbos na força imperativa que temos aqui. Não verbos que estão apenas oferecendo uma possibilidade, mas uma ordem, a ordem do Senhor. Busquem a palavra, clamem, abandonem, volte-se. Decisão urgentíssima, esse voltar-se para o Senhor. Os imperativos deixam muito claro, você ouve isso, o seu coração ouve isso nesta manhã. Que a graça de Deus permita você ouvir, porque seria terrível receber essa guia e você não fazer nada. Uma guia urgentíssima, uma cirurgia urgente para a sua vida. Buscar, clamar,
abandonar, voltar, enquanto é possível. Enquanto é possível. Por isso que é urgente. É urgente porque o tempo urge e pode ser tarde demais a cirurgia. É preciso ser já, enquanto é possível. E deixe-me dizer que nesta manhã, ao pregar esse texto, eu sinto sobre mim um peso muito grande que eu espero que você possa ouvir. Houve um pregador na Inglaterra no século XVII, um pastor chamado Richard Baxter. Foi um homem muito atuante naqueles dias turbulentos da Inglaterra, com guerra civil e de conotação religiosa. Um homem voltado para a palavra e disposto a pregar a palavra. Um homem que sofria de diversas enfermidades, mas que não o impediram de ser atuante. Autor de livros, grande pensador, pastor de igrejas, professor. E este homem que uma vez disse assim: eu prego como se nunca fosse pregar novamente. Eu prego como um homem que está morrendo. Há homens que estão morrendo. Você me entende? Você me entende nesta manhã? Eu espero que a mensagem da palavra de Deus chegue dessa forma para você. E eu quero falar dela a você nesta manhã, como um homem que está morrendo, para homens e mulheres que estão morrendo. Ouça, a decisão é urgente, urgentíssima. Atente para a decisão urgente, a decisão mais urgente que chega à sua vida. Você que tem estado aqui tantas vezes, ouça a palavra de Deus. Não ignore, não releve, não venha postergá-la. É hora de olhar com muita realidade e entender. Entender o quê? Entender que a condição sua é grave. Você me ouviu? A palavra de Deus diz que a sua condição é grave. Quem é que deve abandonar o seu caminho? Quem é que precisa abandonar os seus maus pensamentos? Note aí, é o ímpio, é o mal. E aí a pergunta a você: você ouve a palavra? Você ouve porque você entende que aos olhos de Deus você é mau, você é ímpio? Ou isto não ressoa com você? E você me ouve e diz: eu sou bom. Você me ouve, Jessé, eu sou bom. Eu sou muito bom. Há algum coração nesta manhã dizendo isso, tendo a ousadia de dizer isso? Sim, eu sei que você, quero crer que todos aqui são socialmente aprovados. E na classificação da sociedade você é considerado até decente. Mas aqui há uma questão moral e relacional profunda. Não é algo que o consenso social pode dirimir e avaliar. Este mal, este ímpio, é aquele exame do coração que só Deus pode fazer, que a palavra de Deus fala em tantos lugares. Aquele exame de coração que só Deus e você conhecem. E Deus olha e o chama de ímpio, e homem mau, mulher mau. Não estou perguntando, a palavra de Deus não está olhando para você e perguntando se você é muito bom aos olhos da sociedade. Mas aos olhos de Deus, estou falando, e aqui está ouvindo nesta manhã um coração que sabe que é ímpio e mau. Ou um coração que se levanta e diz até diante de Deus: sou bom, sou ótimo. A visão da palavra de Deus não é a visão do humanismo que domina a cultura em que habitamos os nossos dias. E quando você ouve as teorias e as propostas das ciências humanas, das suas diversas classes, categorias, em geral,
a visão é que o ser humano é bom e nasce bom. Desde lá no pensador Rousseau, essa ideia tem ganhado muito corpo no Ocidente e no mundo todo. Uma bondade inata no ser humano. A criança nasce boa. E aí surge, inclusive, uma concepção de que o que corrompe a sociedade, o que corrompe o homem é o seu meio. Não é a visão da palavra de Deus. Não é a visão da palavra de Deus. A palavra de Deus o chama de ímpio, de mal. E se você não entender isto, se você não ver esse diagnóstico que só os olhos de Deus pode dar da sua verdadeira realidade diante dele, você não sentirá a urgência nessa manhã. E o que há de mais terrível do que um paciente com uma situação urgente, que não vê a urgência do seu problema, será derrotado pela enfermidade. Uma vez chegaram para Jesus Cristo, em Lucas 13 é narrado esse episódio, e comentaram com ele algo que havia acontecido em Jerusalém naqueles dias ali. Saiu nas notícias, saiu na mídia em Jerusalém o que aconteceu. Alguns judeus galileus foram adorar no templo e por alguma razão a guarda de Pilatos massacrou esses judeus galileus dentro do templo. Algo terrível, foram massacrados. E vieram então para Jesus com essa questão. Que terrível, tremendo situação, olha o que aconteceu. Jesus traz um outro caso que havia acontecido um pouco antes. Alguns trabalhando possivelmente na chamada Torre de Siloé, ali na muralha de Jerusalém, caíram de lá e morreram. Jesus adiciona mais um drama. A questão desses que trazem para ele a narrativa do massacre dos galileus no templo, qual é? Que injustiça para eles. Que injustiça para eles, isto é, eles são inocentes e foram alvos de uma ação injusta. E aí Jesus traz a Torre de Siloé e a tragédia que acontece ali, possivelmente numa reforma que estava sendo feita nela. E Jesus aí conclui dizendo para eles: se vocês não se arrependerem, todos vocês merecerão. É esse Jesus que você conhece? É esse Jesus que poderia ter espaço na mídia e por aí afora? Você percebe que Jesus faz um diagnóstico? Podemos olhar como trágico aqueles acontecimentos, podemos pensar que o mundo realmente está desordeiro, e a Bíblia reconhece também, porque justamente o ser humano é mau e ímpio, e coisas desse tipo acontecem, e a situação até física do mundo, a Bíblia indica que por causa do pecado está transtornado, tragédias acontecem, acidentes, mas antes disso, algo mais profundo, ninguém é vítima neste mundo. Diante de Deus somos todos maus e ímpios. Isto chega ao seu coração nesta manhã? Ou você está ouvindo e já convencido de que você é muito bom e que se há o mal são os outros? É o governo, é a sociedade, é não sei quem, é meu pai, minha mãe. Não sou eu sou bom. Que a palavra de Deus possa destroná-lo, descadeirá-lo desta visão e sacudi-lo, e você possa pela primeira vez, com muita honestidade diante de Deus, ver se você pode dizer: eu sou bom. Ou você há de ouvir a palavra nesta manhã e dizer: é para mim, é para mim. Aqui chamo o ímpio, chamo o mal, sou eu. Há alguém aqui nesta manhã que não ouve assim? Que Deus tenha misericórdia de você. Que cada um nesta manhã aqui possa ver esta condição gravíssima. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 23, o grande texto, a carta aos Romanos, grande texto teológico, onde ele expõe profundamente todo o evangelho. E há este verso onde ele encerra todos desta forma: assim, todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus. Simplesmente isso. Esse é o veredito. E passa a régua, porque é todos, é você também. Alguém aqui santo nesta manhã, diante de Deus, eu sou perfeito, eu sou bom. Ou aqui nesta manhã, há um coração que entendeu como Deus o vê, que conhece a profundidade do seu coração. Sou ímpio, sou mau. A condição é grave, atente que a decisão é urgente, porque a condição é desastrosa. Você não está precisando de uma pequenina reforma, que uma terapia vai dar. Você não precisa de uma garibada. Você precisa de algo muito radical e fundamental, porque a situação é grave. Eu conheço o meu tio, como ele é bom. Sim, na nossa aprovação social, quero crer que ele é bom. Mas, aos olhos de Deus, ao exame, ao diagnóstico infalível de Deus e perfeito, ele é mau. Eu tenho um amigo que é bom, eu espero que seja, socialmente falando nesse nível. Mas aos olhos de Deus ele é terrível, ele é mau. Que cada um de nós possa ouvir, todos pecaram, e estão destituídos, estão rompidos, estão aquém da glória de Deus, da presença de Deus, da sua glória, santidade e justiça. Ouça a palavra, atente que a decisão é urgente nesta manhã. Como um homem que está morrendo, eu falo a homens e mulheres que estão morrendo nesta manhã. Atente, a condição é gravíssima. Por isso que uma transformação é imprescindível. É preciso uma transformação, há uma necessidade de uma transformação que não pode ser protelada além desta manhã. Você me ouviu? Não pode ser protelada além desta manhã. Como é que está o seu coração e o seu caminho? Não pode ser adiada, é imprescindível essa transformação. O chamado vem que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Você ouviu a palavra de Deus? Essa transformação é necessária, urgentemente necessária. Mas note-se, diz mais, volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. E aqui está um ponto basilar para entendermos a obra de Deus, a salvação, a presença de Deus em nossas vidas. Há dois lados aqui. Primeiro há o verbo abandonar. Abandonar, deixar. E depois há outro verbo, voltar-se. Voltar-se para o Senhor. Abandone os seus maus caminhos e seus maus pensamentos. E volte-se para o Senhor. Esta é a dimensão, as facetas do arrependimento à luz do Evangelho. Da transformação que o Evangelho de Jesus Cristo traz. Do encontro com Deus. É uma moeda de dois lados. Há um deixar e há um voltar, um abraçar. Se acontecer apenas um lado, não aconteceu o que tem que acontecer para ver a transformação. Já aconteceu na sua vida as duas coisas. Essa libertação que Jesus Cristo traz, Deus faz em Cristo. Trará à sua vida um deixar. E aí alguns já empacam diante dessa decisão urgente e começam a hesitar. Porque se eu deixar, eu acho que eu estou deixando algo muito precioso. Vou ter que interromper alguns hábitos, alguns pensamentos, alguns comportamentos, alguns relacionamentos, quem sabe, o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim. E começo a somar essas coisas e acho que é coisa demais para deixar. E Deus diz, deixa essas coisas, deixa esses caminhos maus que o afastam de mim, são contrários a mim e que passam pela sua vida, deixe isto. Mas além de deixar, lembre-se que a transformação não é algo apenas negativista. A vida cristã, a vida com Deus não é negativista. Isto é apenas um não, não, não. Não faço mais isso, não faço mais aquilo, não abraço mais aquilo, não pratico mais aquilo. Não é só um não, não. Não é
então não, que cria um vácuo na sua vida. Não, uma vez dito não, esse vácuo é preenchido para quem? Um voltar-se para o Senhor. E agora então, são os caminhos de Deus na minha vida. E muitas das coisas que eu fazia antes vou fazer, são legítimas, mas vou fazer agora diante de Deus e conforme a vontade de Deus. Aí houve transformação. Os dois lados se cumpriram, aconteceram na sua vida. Abandone o seu caminho, volte-se para o Senhor. Então a vida cristã e a vida com Deus é muito positiva. Há o que fazer, há uma vida intensa e abundante a ser vivida, mas vivida com o Senhor. Com o Senhor. A minha vida familiar, minha vida profissional, minha vida material, financeira, meu lazer, meu usar de tecnologia, da mídia, meu relacionar, amizades, no Senhor, conforme o Senhor quer. Transformação é preciso isto acontecer, é imprescindível. Já aconteceu na sua vida, ouça-me, porque a decisão é urgente. Essa condição crítica, grave, exige uma transformação imprescindível. Deus não veio para dar apenas uma ajustadinha em você, mas para transformá-lo completamente. Mas como fazer isto? Nas minhas forças, na minha pequenez, eu sou um homem mau, uma mulher mau, Deus conhece meu coração. Como fazer? Deus fala, e fala de forma maravilhosa. O que Ele diz: volte-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia. Misericórdia. E é o que eu preciso, você precisa, misericórdia. Não a justiça de Deus, mas a misericórdia dEle. E diz mais, Ele vai dar o perdão. Diz o quê? Pois Ele dá de bom grado o seu perdão. De bom grado o seu perdão. E a expressão bom grado, que nós não usamos muito mais, é a tradução de um termo que significa de forma multiplicada, de forma abundante. Quando Deus manifesta a sua misericórdia e graça, quando ela chega a uma vida, não chega em pequeninas dosezinhas, mas chega com o perdão multiplicado, expandido, grande. Louvado seja o Senhor. Perdão, o que é isso? É esse erradicar da culpa, sem o culpado ter o mérito de ficar sem a culpa. É o erradicar da culpa, sem o culpado merecer essa erradicação da culpa. É o que a misericórdia de Deus faz em Cristo e Cristo crucificado. Ele pode dar o perdão a mim da culpa que eu tenho como homem mau, porque a pena devida a mim caiu sobre Cristo na cruz. Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a vida com Ele. Aí a transformação na cruz. Quando diante do Senhor eu vendo a minha culpa, Cristo morrendo por mim, pela fé eu vejo isto. Ele fez por mim, eu morro com Ele pela fé, morro para o caminho mau, eu abandono os pensamentos estranhos à presença de Deus e nasço no poder da ressurreição dEle para uma nova vida com Deus, voltada para o Senhor e para viver com Ele e aprender dEle. O poder do Cristo crucificado chegando na minha vida. Essa transformação imprescindível chegou à sua vida ou ainda não chegou? Ouça-me nesta manhã, porque a decisão é urgente, a condição é grave, a transformação é imprescindível, não pode ser adiada e é extremamente necessária. Ouça, você está ouvindo? Você está ouvindo nesta manhã? Que o Senhor faça desta manhã um divisor da sua vida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo.
Que nesta manhã, partindo daqui, você nunca mais seja o mesmo, que essa transformação tenha descido com poder sobre o seu coração. Há o arrependimento, há o voltar-se para o Senhor, nos méritos de Cristo na cruz. A decisão é muito urgente, porque dessa condição grave, nessa transformação possível, que é imprescindível, isso tudo, lembre-se disso, é uma concessão divina. É uma concessão divina. Israel, não obstante décadas dos profetas advertindo, não mudava os seus caminhos. E vai para o exílio, é derrotado vergonhosamente. Deus permite isso como correção. Deus não tinha nenhum dever em termos de justiça de dar a eles a nova oportunidade e a restauração. Em termos de justiça. Mas Ele dá. Vem a palavra dizendo, vocês vão voltar para a terra, mas antes vocês precisam voltar para mim. Porque voltar para a terra, para a mesmice terrível, deteriorada que vocês tinham antes, não há nada de novo nisto. Mas voltarem para a terra, porque voltaram-se para mim. Deus move as coisas para dar aquela oportunidade, não de justiça, mas de misericórdia. Mas é interessante, não é, que o texto diz aqui, os meus pensamentos, Deus falando, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os meus caminhos não são os caminhos de vocês. O que está acontecendo aqui? O modo divino é estranho, é perenemente estranho para o coração humano. Ficamos sempre desalinhados com o modo de Deus. É diferente o jeito dele agir, porque é diferente o dele concatenar e propor a partir do seu caráter e dos seus atributos. Estamos sempre em conflito. É interessante observar no geral algumas coisas. Deus é aquele que conduz e age, mas o homem, o ser humano, se rebela e discorda da ação soberana de Deus, e até do fato de que Deus é soberano. Deus julga a partir do quê? De que critério? Da sua santidade e da sua justiça, do seu atributo justo. Mas o ser humano sempre está protestando e reagindo como? Eu quero ser a referência, eu quero um julgamento segundo a minha referência. E no humanismo, eu mesmo sou a referência para o julgamento. Deus julga o homem, e quando nós vemos Deus julgando, discordamos e dizemos, Deus precisa ser mais amoroso. Isto é, ser mais condescente com a gente do jeito que a gente quer. Amor nesse sentido, não é? Deus, em outros momentos, então, concede misericórdia. E aí nós olhamos Deus concedendo misericórdia àquele outro e dizemos, queria justiça. Queria justiça. Deus alerta sobre a condenação dele que vem mais cedo ou mais tarde. E o ser humano reage como? Desautorizando e descartando. Deus não condena ninguém. Ele alerta, mas não dá ouvido a isso. Eu acho que há um erro de interpretação aí. E vamos desautorizando. Deus chama ao arrependimento. E chama ao arrependimento. E o ser humano faz o quê? Despreza o chamado. Ignora o chamado. Israel ouviu quantas vezes? Quantas vezes você tem ouvido? E ao desprezo, ao ignorar, sublimamos de alguma forma. Não preciso de arrependimento. Chamar de arrependimento não é para mim. Eu sou muito bom, está tudo bem assim. E Deus aponta graça e perdão. E aí o ser humano quer ser tratado pelos seus méritos. E não precisa de graça e perdão. Eu tenho muito crédito. Eu sou muito bom religiosamente falando.
eu sou muito bom na filantropia, eu não faço mal para ninguém. E Deus oferece não a justiça, porque por aí não vai, pelos méritos não vai passar. Deus oferece graça e misericórdia e perdão, mas queremos méritos. Enfim, poderíamos continuar. Nós estamos sempre desalinhados com os pensamentos de Deus. Deus agiu com justiça com Israel, e certamente ficaram desapontados, e inclusive tiveram momentos de grandes reclamações. Agora Deus oferece a misericórdia, a restauração ao coração mau, ao ser humano ímpio. Vão eles responder. Deus oferece a você misericórdia e o chamado ao perdão. Vai você responder. Isto é concessão divina. Deus preparou aquele momento para eles ali, e Deus preparou esta manhã para você. Se está me ouvindo? Não posso eu assumir que Deus vai preparar de novo amanhã, nem você. Não brinque com isso. Como um homem que está morrendo, falo a homens e mulheres que estão morrendo. Não brinque com isso. É concessão divina, é graça e não direito, e que pode passar, e passa. Hoje é o dia. A redenção minha e sua não é obra humana. Aliás, o ser humano tem dificuldade com a redenção, porque redenção, isto é ser resgatado, quer dizer eu sou impotente. E no caso aqui, então, o texto deixa bem claro, eu sou impotente diante dos meus caminhos maus, meus pensamentos maus. Eu estou num poço, eu preciso de alguém que me tire dali, mas para o meu orgulho isso é demais. Redenção não é permitido em minha vida pelo meu orgulho, mesmo diante de Deus. Em geral, o ser humano nega a redenção, ou ele descarta a redenção, ou ele procura redefini-la segundo o seu ego deseja, tornando a situação bem maquiada. Não é bem que eu sou mau, não. Não é que eu habito nos maus pensamentos, sou ímpio. Não, não. Não é bem aí. É mais simples, é menos grave. Eu não usaria esses termos. A palavra de Deus usa. O chamado é para o homem e a mulher, aqueles que são maus, é para os ímpios. A redenção não é uma preferência humana. Cristo morreu por mim, eu sou bom. Talvez ele me dá uma ajudinha ali, mas a maior parte é comigo, entendeu? Graça que leva ao resgate e redenção. Deus desce ao nosso cativeiro para estourá-lo. Invade. E Ele paga o resgate, estourando assim a nossa prisão para nos dar vida. E por isso que Ele chama, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Volte-se para Ele. Esta decisão é urgente. Pense nisso nesta manhã. Na guia aqui está escrito urgente. Urgente. É de primeira ordem. Você está preocupado com tantas coisas, e quero crer que elas sejam todas legítimas. A vida nos traz uma porção de preocupação, de ordem material, relacional, mas ouça a palavra, que é uma que é ainda mais urgente, mais prioritária, a sua questão com Deus. Essa decisão urgente precisa ser resolvida hoje. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Esta decisão é urgente, você precisa tomá-la com urgência, porque nessa condição grave, onde a transformação é imprescindível, Deus se move na sua concessão e ainda te dá uma oportunidade esta manhã, mas é uma oportunidade limitada. Perceba a urgência. Perceba a urgência. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Busquem enquanto Ele está perto. Hoje Deus fala ao seu coração nesta manhã.
e você sente, ouve a palavra, e a partir daqui, talvez você tenha mais 20 anos de vida, 30, Deus sabe, ou não, mas a partir daqui, você vai novamente mergulhar no mundo com todos os paliativos e anestésicos, e esta voz que você ouve nesta manhã não será ouvida mais. Cuidado. Não é verdade que você vai receber o Senhor e pode recebê-lo em qualquer momento. Há hora para isto. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. É nesse momento possível achá-lo para você. Responda. A decisão é urgente. A oportunidade é limitada. É muito limitada. Deixe-me colocar para vocês 3 limitações. Primeira é limitada porque a Bíblia diz que Cristo volta à história na visão bíblica. Não é talvez como você pensa, não sei se você já pensou, mas sem pensar você pensa assim. Que a história do mundo é como uma roda que vai girando e girando sempre em círculo, ela vai e vem, vai e vem, vai e vem. E há visões ou propostas filosóficas, inclusive religiosas, como do hinduísmo, budismo, que pensa nisto. Mas quando você lê as Escrituras, a história está debaixo da direção de Deus, e nessa história que Ele age, às vezes, com concessões, concessão divina de graça e misericórdia e oportunidade. E essa história não é circular, ela é linear. Você começa pelas Escrituras, por exemplo, já fica muito claro. A criação do jardim do Éden, do universo, do ser humano, a criação. E você vai terminar em Apocalipse, com o reino de Cristo eterno e as nações julgadas. A história não está entregue a si mesmo. Ela não é esse vai e vem. Sim, muitas coisas se repetem, mas Deus está olhando tudo isso e conduzindo para a direção que Ele vai realizar. E está realizando. Como acontece aqui em Israel, Jesus Cristo chega a nós e essa história vai sendo escrita. E Cristo volta, a história tem um fim. E a Bíblia é muito clara que será um momento quando a graça de Deus, a concessão divina será retirada, acabou. Mas além deste ponto limitador da história, está diante de você outra limitação, que é